algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, meus queridos irmãos telespectadores da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa, Abrindo a Bíblia na TV. Eu gostaria de agradecer as inúmeras mensagens do Facebook que temos recebido, com dúvidas, com questionamentos, com concordância ao nosso programa, com discordância às nossas pesquisas, com pontos de vista que vale a pena a gente relatar aqui, porque esse programa não, desde o início que eu digo que nós não temos objetivo nenhum de nos considerarmos o dono da verdade. Nós trabalhamos com doutrina espírita, com ciência e com espiritualidade, que são questões que envolvem ainda a teologia. E nós sabemos que em ciência a gente nunca pode fechar nada. A gente apenas trabalha com o que se tem até ali. E a Bíblia também é assim. Embora muitos achem ou queiram buscar na Bíblia como se fosse um manual de receita para tudo o que acontece na nossa vida, como se já tivesse escrito na Bíblia. Então nós gostaríamos de hoje, vamos começar o nosso programa de hoje, falando sobre diversas mensagens que eu tenho recebido, que eu já era para ter começado a responder, mas como eu tinha uns programas para vencer, eu vou dar uma pausa hoje na parte da Jordânia e vou trazer para vocês alguns levantamentos, alguns questionamentos e algumas perguntas que nos foram dirigidas. Uma delas tem sido exatamente sobre Isaías, número 17. O capítulo 17 de Isaías tem sido fruto de muitas perguntas, porque querem as pessoas, ou os estudiosos, ou os curiosos, os telespectadores, pessoas de todos os níveis, daí a importância do nosso humilde programa de trazer uma luz de racionalidade e bom senso em torno da Bíblia. Eu acho a Bíblia um livro fantástico. Mas a Bíblia não é um código de responder tudo o que acontece na vida da gente hoje. Porque se tudo que acontece na vida da gente hoje estivesse na Bíblia, aí seria algo super ou sobrenatural. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, até mesmo no meu consultório, pessoas vieram me questionar que tinham conversado com os amigos, uns religiosos, outros teólogos, outros curiosos, outros pastores, outros padres, pessoas de diversas crenças, que Isaías 17 se refere ao que está acontecendo agora na Síria. E eu vou ler Isaías 17 para poder a gente passar limpo, tirar essa dúvida. E antes de mais nada, eu queria agradecer as diversas mensagens que eu tenho recebido. Depois eu vou ler algumas aqui, incentivando o nosso programa, dizendo que está sempre nos assistindo, que gostam do nosso trabalho. Desde já eu quero dizer a vocês que isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso empenho, a nossa vontade de trazer verdades para vocês que deixem vocês mais leves, mais livres. Porque Deus não impõe, senão nós não teríamos livre-arbítrio. A lei de causa e efeito rege tudo
porque ela sim, ela tem racionalidade, porque ela é relacionada com o livre-arbítrio. Se tudo que tem na Bíblia já tivesse que acontecer, porque foi Deus que determinou, ou os profetas que determinaram, nós não teríamos que fazer mais nada. Tudo era culpa de Deus ou tudo era glória de Deus. O que fosse bom, glória de Deus. O que fosse ruim, culpa de Deus. Será que essa matança da Síria já estava prescrito, já estava predito no livro de Isaías? Olha, gente, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse profeta, porque ele é um profeta maravilhoso, messiânico. Foi o profeta que mais falou de Jesus, foi Isaías. É um profeta respeitado, é considerado depois de Moisés o maior profeta do povo hebreu. Então não é um profeta qualquer, mas um profeta, está dizendo, a palavra Navi em hebraico não é adivinho, não é aquele que prediz o que vai acontecer daqui a 2000 e tantos anos, porque Isaías viveu aproximadamente 600, 700 anos antes de Jesus, com mais 2000, quer dizer, há 2.800 anos atrás, Isaías já predisse que ia morrer criança na Síria. Isso está fora de qualquer cogitação. Vamos ver aqui, vamos ler para poder a gente começar a destrinchar ou a discutir um pouquinho isso. Isaías 17, oráculo, ou seja, contra Damasco e Israel. Por que Damasco, se agora a questão é Síria? Porque Damasco é a capital da Síria. Sempre foi, desde o tempo de Paulo de Tarso, que já era. Ora, na verdade, aqui nós teremos que dizer o seguinte: Damasco deixará de ser cidade, reduzir-se-á a montão de ruínas. Suas cidades, abandonadas para sempre, pertencerão aos rebanhos. Eles se deitarão ali sem que ninguém os espante. Efraim deixará de ser fortaleza, Damasco deixará de ser reino. O que restar de Arã terá glória semelhante à glória de Israel, oráculo de Yahvé dos exércitos. Você veja que uma profecia dessa é algo para você saber por que Isaías fez, quando ele fez, qual era o objetivo. Porque observe que ele está misturando aqui Damasco com Efraim. Tem Efraim a ver com isso aqui? Quem é Efraim? Então tudo isso tem que ser muito bem destrinchado para poder a gente entender essa profecia. Tá certo? Na época que Isaías fez essa profecia sobre, como nós estamos vendo aqui, Damasco e Israel, na época existia o reino de Judá, que era o reino do sul, das tribos de Benjamim e Judá, e as 10 tribos do norte, que era Israel, cuja capital era Samaria. Olha como a gente tem que situar a história, porque a profecia aqui é contra Damasco e Israel. Por que contra Damasco e Israel? Naquela época, Israel não era o Israel de hoje. Primeira coisa. Para você interpretar isso aqui, você tem que entender que na história, depois da morte de Salomão, veja bem, o seu reino foi dividido entre os seus 2 filhos, Roboão e Jeroboão, em reino do norte e reino do sul. O reino do norte tinha como capital Samaria e se chamava Israel, tá certo? O reino do sul, capital Jerusalém, e se chamava Judá. Então, veja que quando se fala hoje assim, profecia, oráculo a respeito contra Damasco e Israel, aí não era Israel hoje, era Israel, reino do norte. Olha aí porque é importante a gente ver a história. Naquela época, gente, Damasco, que ainda hoje geograficamente fica ali, a Síria fica ao norte
e a leste, as montanhas do Golã ficam a leste de Israel, esse território, esse reino chamado Israel, tinha feito uma aliança com a Síria. Por isso que a aliança é contra Damasco e Israel, reino do norte, cuja Efraim, que aparece aqui, é uma tribo muito importante, que ficou ali na região da Samaria. E foi na região da tribo de Efraim que as 12 tribos de Israel foram divididas e distribuídas por Josué. Então a gente tem que voltar esse tempo todinho para entender essa história, entender esse oráculo. E aí vem a pergunta: esse oráculo foi feito com relação à Síria de agora? Há 2.800 anos? Veja o que diz. Nós vamos ler um pouquinho sobre quem foi Isaías, para poder a gente entender melhor essa questão, para poder nós não ficarmos patinando na maionese e querendo atribuir à Bíblia tudo o que acontece hoje. Daqui a pouco, se a moda pega, vamos dizer assim, nós vamos procurar saber por que essa greve dos caminhoneiros teve aqui agora no Brasil. Onde é que está isso na Bíblia? Como se o profeta fosse um adivinho e fosse saber tudo o que ia acontecer. A história vem por metáforas, por sinais, para que as pessoas identifiquem. Essa profecia de Isaías era contra Damasco, na época que Damasco, que ele fala tá, até aqui, aquela região da Síria, que ele diz assim, o que restar de Aram, que era a terra dos arameus, que vem de Aram, do idioma aramaico, veja que tudo tem uma razão de ser, essa região tinha uma aliança com Israel, que pela proximidade geográfica, e que não significava o Israel de hoje. Então, vamos levantando esses pontos, porque é uma coisa que não é fácil de você fechar uma questão sem primeiro conhecer a história, a geografia e realmente o que é espiritual na profecia de qualquer profeta. Porque antes de mais nada, o profeta não é um adivinho, era alguém que chamava as pessoas à mudança, clamava as pessoas que buscassem a Deus. Esse era o papel do profeta, de repreender reis, nações. Jeremias lamentou muitas lamentações que a gente conhece, porque era alguém que chamava o povo a uma reflexão e a se voltarem para Deus. Continua sendo esse o papel hoje dos missionários, dos grandes pastores sinceros e honestos, daqueles que buscam realmente a espiritualidade, é esse, clamar as pessoas a se voltarem para Deus. Não sai daí que nós retornaremos num minuto. Até já. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.